Olá pessoal, boa noite. Mais um podcast GPS Gerando Profissional Servo, uma idealização das Assembleias de Deus, Ministério Belém. E a Assembleia de Deus, Ministério Belém, ela abrange outras cidades, né? Pindamonhangaba, Tremembé, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão e sul de Minas, tendo o seu endereço da igreja sede na rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú. Nosso pastor-presidente Euclides Vaz Júnior, juntamente com a sua esposa, a irmã Licinha. E hoje, meus amados, continuamos ainda no mês de setembro, dia 29, e a gente estamos aqui, né, Carol? Sim. Decidimos encerrar esse mês fazendo jus, né, à campanha de prevenção ao suicídio, sendo que é um tema muito importante, muito contemporâneo, e é importante lembrar que é uma continuação do último podcast, né, Carol? Isso mesmo. Então, fazendo uma retrospectiva do que vimos no último podcast, é que a Carol mencionou a história, né, desta campanha de prevenção ao suicídio, é que teve início aqui no Brasil em 2015, porém, a sua inspiração foi no ano de 94, nos Estados Unidos, né, Carol? Isso mesmo. Um jovem chamado Mike, cheio de energia e entusiasmo, ele tinha como atividade que ele mais gostava era reformar os automóveis, né, os seus carros. E ele tinha um Mustang amarelo, né, Carol? Uhum. Do ano de 68. Então ele se dedicou na reforma desse Mustang, né, com a cor amarela. E assim que ele finalizou a restauração desse veículo, que ele tanto gostava, e da atividade de que ele tanto gostava, o Mike, ele veio então a tirar a própria vida, né, Carol? Infelizmente, sem explicação na época, no ano de 94, e era justamente o mês de setembro. Então, os seus amigos, como a Carol mencionou no último podcast, se dirigiram até o velório e, de forma simbólica, simples, distribuíram fitas amarelas com uma mensagem de apoio a todos que estavam ali presentes no velório. Uma mensagem escrita que, se você está precisando de ajuda, não deixe de pedir ajuda. Porque o problema de Mike era emocional. Sim. Em nenhum momento ele demonstrou esses sinais e só se depararam quando ele veio, então, a tirar a vida. E esse gesto simples dos amigos de Mike tomou uma proporção internacional, fazendo, né, que o Brasil aderisse a essa campanha no dia 10, né, de setembro de 2015. A escolha dessa data é porque a Organização Mundial da Saúde decidiu estipular essa data, dia 10 de setembro, como a campanha de prevenção ao suicídio. Porém, vamos encerrar setembro, né, Carol? Mas a prevenção ao suicídio, ela continua 24 horas, Sim. 365 dias no ano. Então, se você está precisando de ajuda, peça ajuda. E uma das maneiras, é que eu vou mencionar agora, que também foi citado no último podcast, são os canais de ajuda. A gente tem o CVV, é o Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188. A ligação ela é gratuita, 24 horas, funciona todos os dias, é sigiloso e gratuito. Temos o SAMU, o telefone é 192, a ligação também é gratuita, é para uma emergência imediata. Temos o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, atende pessoas com sofrimento psíquico intenso, inclusive em situações de crise. Temos a famosa UPA, a Unidade de Saúde. As pessoas que se dirigem até a UPA pode encaminhar para os psicólogos e também os psiquiatras. E temos o Disque 100, que acolhe situações de violência, abuso ou violações que possa estar ligada ao, né, sofrimento emocional. Então, temos vários canais de atendimento, mas o importante é você que está passando por uma circunstância, e essa circunstância está fazendo você ficar sufocado, né, com depressão, né, Carol? Sim. Que a gente vai focar muito bem hoje. Você talvez esteja passando por um problema financeiro, uma separação, um luto, e não sabe mais o que fazer. Está aqui o caminho.
Então, se essa mensagem está chegando até você, é porque Jesus realmente ele te ama e a sua vida ela tem valor. E falando de Jesus, antes de passar para a Carol e para a nossa convidada, que vocês conhecem muito bem e vão verificar logo mais, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus em Mateus 11, do versículo 28 ao versículo de número 30, que diz assim: Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve. Sabe o que é legal, Carol? Que quando Jesus disse isso, né, contemporaneamente dizendo, ele estava se referindo. Já viu cavalo, Carol? Uhum. Mas carro de boi você já viu? Você nunca viu. Eu também Tô pensativa. não vi. Então, o que acontece? Na época de Jesus, quando ele mencionou isso, olha só, o que ele quis dizer sobre o jugo? O jugo, ele é uma sela do boi extremamente pesado, que é colocado nas costas do boi, o jugo. E essa sela pesada é atrelada a um fardo, que o boi tem que puxar, carregar. Uma carga, né? Então, o público que Jesus estava dizendo isso sabia muito bem o que ele estava querendo dizer. Porque via e o boi chegava na exaustão. Então, o que Jesus está querendo dizer? Olha, se você está carregando uma sela pesada e um fardo pesado, o que ele quer dizer? A rotina do dia a dia, gente. É um luto, é uma depressão, é uma síndrome do pânico, é uma ansiedade. E você não sabe o que fazer. O que Jesus diz para você hoje? O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Você vai passar por essas circunstâncias, mas o que Jesus quis dizer com o jugo suave e o fardo leve? Você vai passar por essas circunstâncias com amor, com paz, com alegria, e você vai ver que todas essas circunstâncias são temporárias e que vale a pena viver. Portanto, agora, Carol, estamos aqui com quem? Jaciane, nossa Olá, colega psicóloga. Olá, boa noite, a paz, né, a todos. Muito feliz de estar novamente aqui para continuarmos, né, com esse tema tão necessário, tão importante. Isso aí, Jácia, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu. A gente já fez um podcast anterior, né? Começamos a conversar sobre o tema, mas tem muita coisa, né? Tem muito conteúdo. assunto. É um tema muito extenso, né? Isso, e hoje a gente vai focar um pouquinho mais do que diz respeito à depressão, né? Que é uma doença que pode acarretar, né, ao suicídio. É uma das doenças. Isso, exato. Aí, Jácia, eu queria começar assim, comentando um pouquinho que o Brasil é o país da América Latina com maior índice, né, de pessoas com essa doença, com depressão. São quase 12 milhões de pessoas e alguns estudiosos, né, psicólogos, psiquiatras, definem que nós estamos vivendo a época da pandemia de doenças mentais, de tantas pessoas, né, que têm não só a depressão, mas outras doenças mentais também. Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, explicasse o que é a depressão, né? Quais são os principais sintomas dessa doença? Sintomas, né? Então, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela vai falar aí pra gente que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, né? Com doenças mentais, incluindo a depressão e a ansiedade, como você já falou. Então, a depressão, ela tem causas aí biológicas, né, psicológicas e sociais. Então, ela não é só tristeza, é um sofrimento global, né, afeta as emoções, o corpo e comportamento. Antes de falar dos sintomas, é importante a gente estar pontuando para quem está em casa ouvindo, né, para não sair se diagnosticando, né, porque os sintomas aí, o que eles falam para a gente, né,
Não é um diagnóstico que eu vou dar aqui, então eu estou só falando dos sintomas, né, dos critérios científicos. Fugiu a palavra aqui. Os critérios científicos. Então é importante a gente tomar esse cuidado, né, de fazer aquela identificação. Ah, eu tenho isso, eu senti isso. Sim, então, porque existe, né, Jaci, um manual, né, que é o DSM, que ele é utilizado por médicos, psiquiatras, psicólogos, e ele tem a descrição de diversas doenças. É um livro bem grosso, livro de bolsa, que a gente chama, né? Exato. Então, segundo o DSM, eu vou falar alguns sintomas aqui, né? A depressão é causada, então, por um conjunto de sintomas, né? Tem que ter pelo menos 2 semanas ou 5 desses sintomas para fechar um diagnóstico, né? O que ele vai dizer lá pra gente. E os primeiros aí, que é humor deprimido na maior parte do tempo, ou perda de prazer, né, em coisas que antes eram interessantes. Esses 2 sintomas são obrigatórios, né? Depois alteração do sono e do apetite, né? A pessoa pode comer muito ou não comer nada, ou dormir bastante, não dormir nada. Tem também quem dorme até umas 3 da manhã e acorda e não dorme mais, né? Fadiga, dificuldade de concentração, sentimento de culpa, inutilidade, né? Em alguns momentos aí os pensamentos suicidas, né? Pensamentos de morte. Ô, Jaci, deixa eu te perguntar. Eu me lembro também que na faculdade a gente estudou, o DSM ele tem uma distinção, né? Esse manual ele distingue a depressão em algumas, alguns grupos. Alguns grupos, depressão leve. Existe essa diferença, então? Sim, existe, né? Não é uma doença única, ela se apresenta de várias formas e em diferentes grupos, podendo ser leve, moderada e grave, né? Ou crônica, como a gente fala. Então, nós temos o transtorno depressivo maior, que é o transtorno clássico, né? Que é o mais intenso, então ele vem acompanhado de todos esses 14 sintomas que estão lá no DSM. Depois nós temos também o transtorno depressivo persistente, também conhecido como a distimia. É um pouco mais leve, mas é crônico. Temos também depressão pós-parto, né? A depressão sazonal, que é em determinadas épocas do ano, aquelas épocas que tem menos incidência solar, né? Como outono e inverno. Então, tem pessoas que apresentam a depressão, né, sazonal nessas épocas do ano. A depressão psicótica, que vem com os delírios e alucinações. Temos também depressões relacionadas a substâncias e condições médicas. Então, tem outras comorbidades, né, como a doença da tireoide, AVC, traumas, uso de medicações. E temos também a depressão atípica, né? Que é o humor, ele vai melhorar temporariamente, mas há sintomas de aumento do sono e do apetite, né? Então, a gente percebe aí que há variações e mostra a necessidade de uma avaliação individual. Nossa, muitas distinções, né? Muitas distinções. E às vezes a depressão ela é confundida como uma tristeza, né? A pessoa está triste, está depressiva. Sim. E não é assim. O transtorno depressivo maior, geralmente a pessoa fica muito abatida, né? Não consegue sair da cama, não consegue tomar banho. A depressão você está num quarto totalmente escuro e você não consegue ver uma luz ali, mas há pessoas que vivem, né, o seu dia a dia, vão fazendo suas tarefas, mas elas têm muita desesperança, elas não têm ânimo, né? A tristeza é uma emoção natural que todos nós temos e sentimos e precisamos, só que eu fico triste 2, 3 dias e vai passar, né? Acontece aí por alguma perda, né?
como luto ou frustrações. Já a depressão, ela é persistente e vem acompanhada da desesperança, a perda do prazer, em praticamente todas as áreas. Então, a gente precisa observar a intensidade, a duração, né? E o prejuízo que está causando no funcionamento diário. A gente viu bastante efeitos, né? Qual a causa, Jaciane, da depressão, né? De acordo com a ótica, né? Da psicologia. Tem assim, um mapeamento do que causa mesmo a depressão? Tem os fatores genéticos, né? Então, poxa, genético? Sim, o histórico familiar é um dos fatores aí de risco, né? Que a depressão, ela tem também um que é biológico, né? É, biológico. Pode ser uma falta de hormônio, né? Em algum aspecto, né? Então, tem o fator genético, tem também os eventos traumáticos, isolamento social, né? Doenças crônicas, como a gente já falou, se a pessoa, por exemplo, a tireoide, né? Que é a glândula aí que dá depressão. Então, se não está funcionando bem, você vai ter sintomas característicos da depressão, né? Tem usos abusivos de álcool e drogas, que também são fatores de risco, né? Que causam depressões. E as questões, né, sociais, aí, como você já citou no início, né, perdas, o luto, históricos de doenças, tudo isso são fatores de risco. E havia muito preconceito, né, em relação à depressão, e ainda às vezes há. Ainda um estigma. E isso acaba, muitas das vezes, intimidando as pessoas que vêm passando, né, por depressão. O que vão achar de mim se eu disser que eu estou passando por esse problema? Aí a pessoa, ela coloca um sorriso falso no rosto, mas por dentro ela está acabada. Como o jovem Mike, né, que inspirou a campanha, né, de prevenção ao acidente. Um jovem que não demonstrou, sabe lá Deus o motivo, mas quando a família e os amigos se depararam, ele já havia tirado a própria vida. Sim, é muito importante a gente estar falando disso, porque hoje em dia, principalmente as redes sociais, né, vende algo ali muito saudável, muito bonito, né? Uma vida perfeita. Uma vida perfeita. Ninguém quer demonstrar ali que tá mal, né, que tá ruim. Então, as pessoas, elas acabam tendo medo do julgamento, né? Medo de falar sobre os seus sentimentos, porque às vezes, quando elas falam, elas não são acolhidas ali. Então, uma pessoa, se ela falar, não tô legal, né? Não tô desesperançoso, não tenho vontade disso. Isso é frescura, né? Isso é falta de Deus. Falta de fé. Falta de fé, falta de uma pia de louça para você lavar. Eu tinha muitas frases preguiça. Que, né, o remédio para depressão é uma vassoura, é uma louça para lavar, como a Jaciane mencionou. E não é isso, tá, gente? Como a Jaciane, com propriedade, né? Psicóloga, juntamente com a Carol, que é psicóloga, e por sinal as duas formadas na mesma instituição, na Unisal. Então estamos aqui com duas psicólogas. Eu espero não ser um paciente, mas fica aí. Depressão tem causa, tem uma rastreabilidade do que causa e tem tratamento. Tem tratamento. Isso que é importante. Agora temos que quebrar a barreira do que impede, né, para quem está nos ouvindo e está passando por essa situação, o que te impede de pedir ajuda? Né? O que te impede? Quebre essa barreira, a sua vida importa. E importante que você mencionou, Jaci, é que da depressão vem os pensamentos suicidas. Sim. Né? Aí já é um avanço, né, nesse estado. Né? Primeiro a pessoa ela começa a pensar, né? Então depois ela vai começar a planejar, né? A ver aquela ideia como algo ali que vai terminar aquela dor que ela está sentindo, vai acabar com todos esses sintomas. E ali, se ela não tem o apoio necessário, o acolhimento necessário,
ela pode chegar a cometer o suicídio, né? Por isso que é tão importante a gente saber como ajudar. A gente perceber aquela pessoa, né? Perceber esses sintomas e oferecer uma ajuda ali. Acolhimento é o apoio mais poderoso, é a palavra que a gente precisa quando estamos falando de pessoas depressivas, né, Carol? Até porque isso que vocês citaram, né, depressão é uma falta de louça, tal. A teoria cognitivo-comportamental, que é uma abordagem, né, da psicologia, ela realmente vai pontuar que é importante, né, que a pessoa que tá nessa condição, que ela tenha hobbies, né, que ela faça um exercício, por exemplo, que ela saia ali da inércia. Mas não é tão simples, né, a gente pegar uma pessoa que tá em depressão, ela tá na cama, né, não tem vontade de fazer nada, e a gente virar e falar, sai daí, vamos fazer alguma tem coisa. Tem ânimo, levanta, né? Não é tão simples, né? Não é tão automático. São questões mais profundas que precisam ser tratadas, né? E trabalhadas. E o acolhimento, ele é importante, né? É a palavra-chave. Às vezes, sem querer, a gente fala essas frases, né? Que a gente já citou aqui, e isso só vai aumentar a culpa e o isolamento da pessoa deprimida, né? Que está depressiva. E o mais poderoso é dar conselhos assertivos, né? Escutar, acolher, incentivar e buscar ajuda e evitar conselhos prontos aí, né? Você ouvir de verdade, uma escuta ativa, não querer dizer, sai disso, né? Vai ficar tudo bem, vai dar certo. Então a gente pode escutar sem julgamentos, evitar dizer que é frescura, que é falta de fé, né? Incentivar a buscar ajuda profissional, o psicólogo, o psiquiatra, né? Porque a psicoterapia combinada aí com a psiquiatria, né, com o psiquiatra, a psicoterapia ela vai trabalhar aí as causas e as habilidades, né, e o medicamento ele vai tratar o sintoma biológico. Sim. Então os dois caminham juntos, né, eles participam juntos na recuperação do sujeito. Então, não tenha medo de buscar ajuda, de ir no psiquiatra, do remédio, né? Às vezes precisa dessa química que vai atuar na questão cerebral aí para que você tenha uma recuperação. Também ajudar aí de forma prática, né? Oferecer ajuda prática. Então, se você vê que a pessoa está sem força, vai lá, né? Oferece tua ajuda ali. Se você quer que eu te ajude em alguma coisa, falar essas frases vão ajudar mais, né? Como eu sinto que você está passando, eu sinto muito, né, que você está passando por isso, você quer conversar, quer que eu te acompanhe até o médico, né? Você merece o cuidado e tratamento adequado, seu sofrimento é real, isso não é culpa sua. Então, ao invés de você dar ali frases prontas, dê essas perguntas, né? E ajude ali de forma física, porque às vezes a pessoa ela não tem força. Sim. Então ela vai precisar que você, né, segure mesmo na mão dela, literalmente. Eu acho que uma coisa importante também é que, como você citou, né, Júnior, existia muito preconceito, ainda existe. E eu acho que é importante a gente entender que nós estamos aprendendo, né, sobre esse assunto. A pessoa que lida, né, se você tem uma situação de alguém próximo que passa por depressão, né, tem algum transtorno, doença mental, a gente precisa estar aberto a aprender. Porque, né, provavelmente pode ser que a gente erre, pode ser que a gente fale uma frase, pode ser que algum dia a gente pensou, é frescura. Porque, né, é um assunto relativamente novo, né, que
a gente vem quebrando, né, os estigmas e os preconceitos. Então a gente, como alguém que quer ajudar, também precisa estar aberto a aprender, né, a escutar. E esses espaços de conversa pra gente debater sobre o assunto, acho que são importantes, né? Possibilita, né? Sim, esse conhecimento. Exato, para que as pessoas conheçam mais sobre o assunto, né? E o bacana também, Carol, que você mencionou, é atividade física. Sim. O corpo é uma química, né? O cérebro, ele emite a energia. O cérebro, ele é um músculo, um órgão. Estou errado? É um órgão. É um músculo, né? Mas o pensamento não. O pensamento é uma radiação ali, né, elétrica, que depende totalmente da sua energia. E muitas pessoas, elas acharam uma saída para a depressão praticando atividade física. Você vê muitos atletas, né, depoimentos, para quem quiser procurar no YouTube, dê um Google, muitos atletas, coloquem atletas que saíram da depressão quando optaram em realizar uma atividade física, sabe? Se tornaram campeões, e aquilo vem fazendo bem, é uma saída. O Augusto Cury, né, que é um médico psiquiatra, ele diz muito com o que vocês, né, já mencionaram. Da depressão, ela vem, né, os pensamentos suicidas, que é a ideia, é o desejo, os planos de dar um fim na vida. Sim. E ele destacou, que a Jaciana mencionou, duas pelo menos intensidades: a ideação passiva e a ideação ativa. A ideação passiva é uma pessoa que se encontra-se com esse pensamento suicida, aquela pessoa que diz: olha, eu quero sumir, eu não quero mais existir. Mas em nenhum momento ela menciona em fazer mal a si mesma. Então ela está em uma ideação passiva, numa intensidade passiva. A ativa é a pessoa que já pretende ferir a si própria. Ela já começa a traçar planos para tirar a própria vida. E ele diz, né, alguns sinais que a Jaciane mencionou, é muito interessante. Então, para quem está ouvindo, é muito interessante que a gente pode identificar esses sinais. Sim. Quais são os sinais? Mudança de comportamento. Sim. Isolamento social, começa a evitar amigos e evitar família. Perde o interesse por atividade que antes a pessoa gostava. Sim. Alteração no sono, como a Jaciane mencionou. É duas vertentes. A pessoa que está com pensamento suicida. Ou ela tem a insônia, ou ela dorme demais. Não tem um meio termo. Mudança brusca no humor e irritabilidade constante. As frases que essas pessoas, para a gente identificar, passa a fazer parte da rotina dela. Eu queria sumir. Eu não aguento mais. Vocês ficariam melhor sem mim. Falar sobre morte já vira uma rotina para as pessoas. Os aspectos emocionais é o sentimento de desesperança e inutilidade. Olha, eu não sirvo para mais nada. Vocês conseguem tocar tudo sem mim. Culpa excessiva e sensação de ser um peso para todos. Desespero diante de problemas que são simples, mas para ela parece sem solução. E atitudes, né, preocupantes que essas pessoas com pensamentos suicidas têm é desfazer de objetos pessoais de valor. Já não tem mais aquele apego, aquele interesse. A pessoa gostava tanto de se arrumar, gostava tanto daquela roupa, e ela, você vê ela totalmente desapegada. Ela compra a roupa e ela já nem tira mais a etiqueta. Você quer, Carol, pode levar. Ela já não tem mais esse desapego. Coloca o assunto em ordem, como se estivesse se despedindo. Olha, como se estivesse, olha, Carol, daqui para frente, se eu não estiver aqui, você conduz esse podcast. Eu não sei se eu vou, né? Então as pessoas com esse pensamento, meu Deus, já é, né? São os avisos, né? E o que fazer, né? O que fazer quando a gente se depara com esses sinais que a Jaciane mencionou? Escutar sem julgar, principalmente. Sim. Essas pessoas querem ser ouvidas. Mostrar um apoio e acolhimento.
incentivar a busca por um profissional e, como já foi mencionado, uma das ajudas, se houver ali um risco iminente, se ela já estiver na ideação ativa, acionar o SAMU, que são pessoas, né, tem pessoas ali treinadas para lidar com esse tipo de situação emocional. Vai conversar, vai abordar. Então, essa, né, questão do pensamento suicida é uma abordagem que o Augusto Cury ele deixou para ser divulgado, sabe? Em um dos livros dele, sabe? Sim. Alguns desses sintomas até também estão no transtorno depressivo, né? O transtorno depressivo maior. E ele, em cada fase da vida, tem os seus sinais próprios, né? Por exemplo, nas crianças, como que a gente pode ligar os sinais de alerta aí, né? A criança apresenta muita irritabilidade, né? Começa a ficar muito irritada, queda no rendimento escolar também, perda de interesse no brincar e queixas físicas, né? A criança diz que está com dor de cabeça, dor de barriga, e aí você leva ao médico e não encontra nenhuma causa, né? Então, é um sinal de alerta, né? Não é um diagnóstico, gente. Sempre procure um profissional, né? Nos adolescentes também tem essa irritabilidade, essa oscilação de emoções, né? Essa oscilação de humor. Eles também vão apresentar o isolamento e a queda no rendimento escolar e muitas falas, né? De eu quero sumir, não quero mais viver, às vezes uso de substâncias. O adulto vai apresentar todos os sintomas que a gente já falou, né? Os jovens, todos os sintomas. E os idosos, muitas vezes, eles aparecem como queixas físicas, né? Então, problemas de memória, perda da energia, o isolamento social também. Às vezes é confundido com a demência, né? Mas pode ser um sintoma de depressão aí. Por isso, a avaliação é essencial, né, para identificar o que está causando e qual o transtorno que é. Interessante, Carol, que a gente, né, menciona aqui psiquiatra, psicólogo, né? Você é uma psicóloga clínica, né? Apesar da sua formação abranger, institucional, né? Sim. Uma vasta formação. Mas hoje você é uma psicóloga clínica e temos a Carol, uma psicóloga, vamos dizer, institucional, né? Atua em uma organização que abrange um público. Agora, para quem está ouvindo, qual a diferença de um psicólogo para um psiquiatra? O psicólogo, né, ele vai atuar aí com as causas emocionais, como a gente já falou, né, com as suas habilidades, seus pensamentos, comportamentos, mas sem entrar com a medicação. O psiquiatra, ele é um médico, né? Então ele vai fazer aí o tratamento das causas biológicas. Então ele vai entrar com a medicação aí no caso. Então, mas a gente trabalha junto, né? A psicoterapia e a psiquiatria, né, Carol? Em conjunto aí para que o paciente se desenvolva e tenha uma recuperação. O psiquiatra, ele pode fazer uma psicoterapia também, mas normalmente fica mais a cargo do psicólogo, né? A diferença, acho que às vezes as pessoas também confundem muito. Eu tenho... posso conversar com um amigo, posso conversar com a minha mãe. É importante, né, que a gente tenha amigos, manter com os nossos saudáveis. pais. O psicólogo, ele é um profissional especializado, ele tem técnicas, né? Para uma escuta ativa e intervenções assertivas, né? Sim. Ele não vai dar a solução para você, nem nada do tipo. É muito importante. Não, por que você está indo, Carol? Não sei, você que riu. É muito importante, né? O que a Carol mencionou, esse diálogo, né? Com amigos e profissionais. Eu ri por isso, tá? Vem na mente assim, talvez, né, para quem está ouvindo é importante, para mim também, claro, né? É muito importante a gente selecionar as pessoas com as quais a gente pode compartilhar o que a gente está passando. Eu tenho certeza, para quem está ouvindo, é muito seleto e sabe, né, dessa responsabilidade. Porque às vezes você vai se abrir com uma pessoa com uma situação, olha, rapaz, eu não sei o que fazer, eu quero sumir, e a pessoa, olha, eu também.
Então... Quem tá pior? Você entendeu? Então, assim, são pessoas que não vai somar energia, vai somar com a negatividade. Negativo. Então, assim, tem técnicas, né? Tem as pessoas, né, que são para frente, são positivas, e pessoas que eu mencione que são para frente e positivas não são pessoas isentas de problema. Tá aqui 2 psicólogas, eu, e temos problemas. Sim. É o mindset, né? Que a Carol já falou muito bem sobre isso há um podcast atrás, alguns podcasts atrás, né? Então, o mindset é o que? A forma com a qual a gente encara a vida, a qual a gente encara a situação. Então, eu estou passando, às vezes, eu posso passar por um problema financeiro. E a Jaciane está longe disso, né? Mas vamos dizer que ela também passe. Mas ela encara isso com uma naturalidade. Cria-lhe assim um orçamento, né? Uma estratégia, põe a data ali matematicamente com a qual ela vai sair daquela situação, ponto, vai viver em paz. E eu já me vejo sem saída. Meu Deus, o que eu vou fazer? E eu começo a reprimir esse sentimento, né? E vira uma bola de neve. Então essa é a questão da qual a gente, né, Carol, tem que buscar a pessoa correta para dialogar, né? É o que dizem, né? Para tudo na vida tem solução. Só não tem solução para morte. Então, acho que é bem isso mesmo que você está comentando, né, o Júnior? E que a gente comentou também no último podcast, né? A dificuldade, às vezes, de uma pessoa que tá passando por um transtorno mental é enfrentar o problema, né? Porque ela vai ter que lidar com aquilo. É enfrentar. Entendeu? Se não enfrentar o problema, ele cresce. Ele cresce. Por isso a busca por ajuda profissional é tão importante, né? Porque você vai conversar com um amigo, com alguma pessoa, ela pode até te acolher ali, mas é muito do senso comum, né? E o profissional, exato, apesar da gente não dar respostas prontas, não te dar uma receita, mas a gente vai te ajudar com algumas ferramentas para que você enfrente essas situações difíceis, né? E consiga aí desenvolver, né, e sair dessa situação. Então, assim, ainda se referindo à diferença, né, entre um psicólogo e psiquiatra, que a Jaciane e a Carol deixou muito bem esclarecido, e que ainda há muito preconceito, né? O psiquiatra, ele tem a autonomia para receitar o remédio. Sim. Aí tem aquela frase, médico de louco, você toma um remédio para louco, e não é isso. Sim. É uma medicação, é um medicamento que vai fazer com que você, né, alivie aquele sentimento do momento. E faz parte. Ele é um profissional especializado nisso, né? Eu tava escutando não era uma pregação, é um vídeo curto do pastor Hernandes Dias Lopes. Muito sábio. E aí ele comentando sobre a depressão, né? O quanto ela um cárcere, né, na vida da pessoa que tem essa doença. E aí ele pontuou, né, quando chega alguém no meu gabinete com um problema cardíaco, o que eu falo para essa pessoa? Vai procurar um médico, vai procurar um cardiologista. Existe muito essa questão de... Aí ele fez uma comparação, né, quando chega uma pessoa com depressão, com um problema emocional, você fala para ela, você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa ler mais a Bíblia. Então ele fez essa comparação. Óbvio que a oração, a leitura da palavra é fundamental para que a gente tenha uma base, né? O versículo que o Júnior leu no início, ele é um afago, né? Ele é um descanso para quem se sente cansado, para quem está sobrecarregado. Mas o tratamento, em alguns casos, ele é essencial. Então eu achei muito interessante essa comparação que ele fez, né? A gente trata doenças físicas com muita naturalidade, mas doenças emocionais existe
essa barreira, né? Essa resistência, né? Esse medo, insegurança, esse medo do julgamento, na verdade, né? E as preocupações, né, Jaciane? Como a Carol mencionou, é um ponto importante, né? O apoio pastoral. Uhum. Temos psicólogos e psicólogos, médicos e médicos, pastores e pastores. Então é muito importante separarmos o espiritual de uma medicina humana, né? Como a Carol mencionou. Jesus ele pode curar a pessoa em um instante. Mas enquanto ele não faz isso, que tudo tem um propósito, a gente tem que traçar o nosso caminho. Temos que buscar, né, a solução, a medicina, psicólogo, porque tem muitos psicólogos e psiquiatras usados por Deus. Sim. É Deus na vida das pessoas através desses médicos, desses profissionais. A Jaciane é uma psicóloga dessas. Cristã. A Carol também, ali dentro de uma organização, né, na Tenares. É uma bênção para Tenares, a Carol. Né? Então, é isso. Né? E a gente, o Jesus, o fabricante do produto que somos nós, conhece tudo sobre nós. Ele escolheu 12 pessoas para iniciar um projeto. E você acha que ele, estando ali com o mestre, não tinha esses pensamentos, preocupação, ansiedade, depressão? Tinha. Ao ponto de Jesus mencionar o versículo lido no início do podcast. E também Jesus lá ensinando. Pensa em um mestre, em um professor com paciência. É Jesus. Gente, ele dizendo para os discípulos dele: o que vocês estão preocupados? Ele lia o coração. Eles estavam ali mais preocupados com a conta para pagar amanhã, com a despensa, com a roupa. Jesus, então, olha, e ele usava muita parábola, né? Sim. Como foi lido o jugo, né? Tem que trazer para o nosso contexto o que significa isso. E Jesus disse para eles assim, eles com toda aquela preocupação: olha lá as aves do céu, não semeiam, não ajuntam em celeiro, e o Pai Celestial não as alimenta. Olha ali os lírios do campo, nem mesmo Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu tão belo assim. Agora vocês não são mais importantes do que as aves do céu, do que os lírios do campo? Então, isso é a mensagem de Jesus para você que está nos ouvindo. Você é mais importante do que qualquer outra coisa nesse mundo. E o que você está passando tem um prazo de validade. É só para a sua estrutura, né, melhorar, para você criar, passar para a próxima fase. E problemas temos que encarar, senão ele cresce, né, Carol? Então temos que... Eu, por várias vezes, nesses aventuras de empreender, já me meti em cada situação. Teve uma vez uma premissa para quem investe, para quem é investidor aí, é aquela famosa frase: não coloca todos os ovos na mesma caixinha, né, Carol? Senão a caixinha cai e quebra todos os ovos. Eu, um tempo atrás, fui empreender e pensei: poxa, eu vou colocar um ovinho aqui nessa caixinha, outro ovinho nessa caixinha, o outro nessa caixinha. Adivinha o que aconteceu? Caiu todas as caixinhas, quebrou todos os ovos. Eu orei antes de iniciar o investimento, eu planejei, certo? Matematicamente estava lindo. Na minha projeção, eu ia ficar independente financeiramente e rico em 3 anos. Olha só, Orei. Depois você passa pra gente como é que faz. Orei, matematicamente fecha, o recurso está tudo certo. Não tem que dar errado. Orei, apresentei ao Senhor. Vamos que vamos. Deu tudo errado. Me encontrei em uma situação... Eu não sabia o que fazer. Eu achei que eu ia morrer. Aí entra a questão. Eu estou voltando na questão da Carol, da ajuda pastoral. O que eu fiz? Fui direto no pastor Euclides. Pastor Euclides, um abraço para o senhor. Olha só. Fui no pastor Euclides. Pastor Euclides, eu falei a primeira palavra e já comecei a chorar. Não acredito. Aí, com muito custo, consegui falar. Consegui falar. Ele me disse assim: filho, você vai se consertar. Ixi,
Manda essa assombração para longe, que logo, logo você se conserta. E eu já me consertei, pastor, 99%. Esse 1% é coisa pouca para nós, né? Passou. Procurei a pessoa certa. Né? Sim. Procurei, reconheci, não tive vergonha e passei. Pronto. Agora, você vai passar por essa situação com vitória. E sabe o que vai virar? Bagagem. Sim. Hoje eu sei aconselhar pessoas que vão fazer a mesma coisa. Entendeu? Mas tem coisas que a gente tem que passar mesmo. Então eu entendi que naquela situação que eu estava passando, né, de investimentos e tal, eu planejei tudo, orei, não fiz nada de errado. É porque eu tenho que passar. Então temos que encarar dessa forma. E se Deus permitiu, Ele vai te dar estrutura, sabedoria e vai colocar as pessoas certas para tirar dessa situação, né, Carol? Sim. Eu fico impressionada com quanto a Bíblia é perfeita, né? Porque aquele versículo que fala, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É óbvio que às vezes não dura uma noite só, mas o sentido que esse versículo tem é que tudo é passageiro. Né? Tudo é momentâneo. Então, quando a gente tá em uma situação de depressão, ansiedade, uma doença mental, não é fácil a gente ter essa perspectiva, né? De que é momentâneo, porque a gente tá numa situação de desesperança, né? Desesperança. Mas a Bíblia também fala, né, que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele é a nossa esperança, né? Então, eu percebo assim que tudo que a Bíblia nos propõe é para nos fortalecer, né? Como um ensinamento, um direcionamento para que a gente encontre uma saída e uma solução, né? Então eu vejo dessa maneira. Sim, a gente não tá livre, né, desse sofrimento emocional, psíquico, nada disso. Então, a Bíblia vai nos mostrar personagens, né, que passaram por sofrimentos emocionais, como Elias, Jeremias, Jó, Davi, né? Então, Elias, ele chegou a pedir a morte, né, como está lá em 1 Reis 19. E isso demonstra que o sofrimento emocional não é sinal de fraqueza ou falta de fé, né? Mas parte da condição humana. Então, todos nós podemos ter esses momentos. E o mais lindo é que a gente percebe que Deus não condena Elias, né, por ele fazer isso. Ao contrário, né? Ele acolheu, ele alimentou, deu descanso, né? Enviou companhia. E nós precisamos imitar isso, né? Cuidar também das pessoas. Então, não é falta de Deus, é um sofrimento humano que precisa de cuidado integral. Né? O que Deus fez com Elias é exatamente o que esse versículo que o Júnior leu no início, né? Deu descanso para Elias, Deu descanso, né? Isso mesmo. O bacana é o versículo que a Carol mencionou também. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o bom, né, o que ela esclareceu é que você que está ouvindo e assistindo, é claro, talvez o seu choro é 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas a alegria vem. Sim. Mas assim, enquanto eu estiver no choro, Jaciane, e eu quero procurar uma psicóloga, como que eu posso marcar uma consulta com a Jaciane? Onde eu encontro a Jaciane? Você me encontra... Pode falar ali, Jaciane. Aqui. No momento eu atuo lá na Métodos Clínica, né? Fica na Chácara Galega, ali na Manuel Sebranelli, 255, se eu não me engano. Então, no momento, estou por lá, né? Se precisarem de ajuda. Me encontram também no Instagram, né, gente? A psico_jace. Também posta alguns conteúdos por lá. Muito bom. Então tá aí, gente, a Jaciane, uma ótima profissional, serva de Deus e com muita seriedade no que faz, muita responsabilidade. E Jaciane, se eu te procurar, eu né, Carol? Já quebrei uma barreira ali. Sim. Já encontrei a clínica. O primeiro passo, já tomei o primeiro passo. O choro passou 1 dia, 2 dias, 1 mês.
Procurei a Jaciane na clínica. Métodos Clínicas. Isso. Encontrei a Jaciane. Todo mundo vai ficar sabendo, Jaciane? É sigiloso? Não. O tratamento é totalmente sigiloso. O espaço é seu, né? Então você vai lá, você pode falar sobre o que você quiser, as suas demandas, né? Diferentes demandas que a gente recebe, e a gente não pode estar falando disso, né? É um código de ética do nosso conselho. Então tudo que você falar lá vai ficar lá, né? A gente Muito não bom. vai divulgar ou sair contando para todo mundo. Confidencial. É confidencial. Então tá aí, gente. A Jaciane no Métodos Clínica, uma ótima psicóloga com muita seriedade e competência, tudo de forma sigilosa. E Jaciane, na sua rotina como psicóloga clínica, você já fez algum encaminhamento para psiquiatra? Sim, né? Um trabalho multidisciplinar aí, então não só para o psiquiatra, mas às vezes chega alguma demanda que a gente percebe ali que precisa de um outro profissional, então a gente faz esses encaminhamentos, né? E como a gente falou, a psicoterapia ela vai trabalhar com algumas causas, né? Vai trabalhar com os pensamentos, as emoções, com as suas habilidades, mas às vezes está faltando uma química, né? Então você precisa de um outro profissional especializado que vai poder ali te receitar isso, né? Então é um trabalho em conjunto. Às vezes a gente tem que encaminhar para um fono, ou tem que encaminhar para um TO, e assim vai, para várias áreas. É muito importante, né? E a Jaciane mencionou no início a questão das redes sociais. Né, Jaciane? As pessoas na rotina estão passando por tantos problemas, aí ela fica ali. Em média, o brasileiro passa 8 horas por dia. É um dos países que mais gasta tempo em rede social, né? E na rede social tá todo mundo feliz, ninguém tem problema. Mas a própria pessoa que está postando algo ali muito feliz, ela desligou aquilo ali e ela está passando por... Às vezes, uma aparência, né? Às vezes. E aí o outro vai se comparando. Sim. Vai se comparando. Né? Tentando alcançar aquela perfeição que não existe. Né, gente? A perfeição não existe. Então nós precisamos aceitar que não somos perfeitos, que nós vamos errar, que nós vamos cair. Tem dias que você vai estar ali mais triste, tem dias que você vai estar mais feliz. Faz parte da vida, né? Então aceitar isso, não dá pra gente ser feliz o tempo todo, né? Imagina que chato ser de um jeito sempre. Não, tem que mudar um pouquinho. Aceite, né? Se você tá se sentindo mais triste, se acolha. A tristeza, né? Ela tem esse papel aí de ajudar a gente a praticar a reflexão, então rever alguns conceitos, ressignificar. Por isso ela é importante. Eu acho que um ponto interessante também disso que você está comentando, Jaci, é que às vezes a gente tem muito a tendência de quando o outro vem nos falar, né? Ai, não tô legal, não tô triste, tal. A nossa reação é sempre, poxa, não fica assim, né? Vai ficar tudo bem, ajuda, vamos orar, né? Vou te ajudar, tal. Quando a gente tá em uma situação de tristeza ou algo nesse sentido, a gente não tem esse olhar tão cuidadoso com a gente mesmo, né? Sim. A gente às vezes ignora, às vezes a gente foge, né? De enfrentar o que tá causando aquela tristeza. A gente não tem tanto esse sentimento de acolher, né? O nosso próprio sentimento. A gente tem a tendência de tratar o outro de uma maneira e a gente próprio... E se tratar muito mal. Né? Esses dias eu tava até falando, né, com um paciente e daí eu questionei, né? Eu falei assim, você costuma tratar as pessoas dessa forma que você se trata? E aí foi a resposta que ele deu, né, que a Carol estava falando. Não, então por que, né, que a gente se trata tão mal se eu estou comigo ali 24 horas por dia e o outro eu trato tão bem, né? Então eu preciso cuidar de mim primeiro para cuidar do outro, né? Então a gente precisa estar atento a isso.
a se parabenizar. Às vezes eu faço pequenas conquistas, né? Mas eu ignoro totalmente, eu não me parabenizo. Então, eu crio o hábito de se parabenizar pelas grandes e pequenas conquistas. Isso vai aumentando a autoestima, a segurança, a confiança, né? Sim. Muito bom, Jaciane. Como o tempo não para, já caminhando para o final, Carol, mais um setembro passando. Sim. Mas a prevenção ao suicídio, ela continua. É o ano 24 todo, né? horas por dia, 365 dias no ano. E os canais de ajuda foram mencionados. A sua vida, ela importa, como a Jaciane mencionou. Celebre as pequenas conquistas, sabe? Chegue em casa, celebre com seu companheiro, com a sua companheira, as pequenas conquistas, sabe? Se você, às vezes, tem ali, né, no seu lar, sabe, um ovo apenas para fazer, faça da melhor forma. Coloque o melhor prato na mesa. Celebre com a família, sorria. O filho, sorria com o filho. Sabe, sorria com os pais. Errou, sorria. Entendeu? Sorria. Porque você vai passar por isso aí. Como eu passei, como várias outras pessoas passaram, eu tenho certeza que todos temos problemas, né? Mas a gente vai sobrevivendo. E eu sei que não foi o primeiro, não vai ser o último, e vamos vencer todos os que surgirem, né? Certo, Carol? É isso aí. E o que você tem a dizer, Carol, para quem está nos ouvindo agora, já para encerrar? Pessoal, busquem por ajuda, quebrem os preconceitos e vamos cuidar melhor de nós mesmos. Muito bom. Jaciane, palavra final para quem está nos ouvindo, agradecimento. Não esquece do seu esposo, que ele deve estar longe, né? Mas eu sei que ele vai assistir, né? Acho que ele está longe ali. Vai assistir 2 vezes. Vai assistir 2 vezes. Fica à vontade, Jaciane. Para finalizar, né, eu quero reforçar um pouquinho aí, falar para você que está passando por um momento difícil, que se identificou aqui com alguns sintomas, não esqueça de buscar ajuda, não se diagnosticar. A depressão, ela é uma doença e ela tem tratamento, né? Ela não diminui o seu valor e nem a sua fé. Então, assim como já foi falado aqui, como nós cuidamos do nosso corpo, da nossa saúde física, precisamos cuidar também da nossa saúde mental, né? Da nossa mente. Também é bíblico isso. E é necessário praticar o autocuidado, né? Reforçando o que a gente falou aí no último podcast. Talvez seja difícil para você, mas não existe em buscar ajuda. Pessoas de confiança, né? Que esteja com você nessa caminhada. Então, atividades físicas leves, tente manter aí um equilíbrio entre a alimentação e o sono, né? Contatos com pessoas de confiança. Evitar, né, para as pessoas deprimidas, isso é muito importante, evitar sobrecargas de notícias negativas. Então, o jornal não. Né, assistir lá uma comédia, um programa de culinária, alguma coisa que vai liberar aí algo que te gere prazer, né, que te deixe mais alegre, evitar notícias ruins ou coisas muito fortes, né, fazer pequenas metas diárias, então faça pequenos desafios, né, às vezes você vai conseguir, tem dias que vai conseguir, tem dias que não, mas vai tentando, tá, rede de apoio e prevenção, como o Júnior já falou, né, pensamento suicida, entre em contato com o CVV, né, 188, ou emergências médicas também. Então, se você está passando por esse momento difícil, saiba que há esperança, você não está sozinho. E eu quero deixar, né, aqui o meu agradecimento. Foi muito bom estar com vocês, é um prazer, né, poder a gente compartilhar, trocar essas ideias aí, e tenho certeza que faz diferença na vida das pessoas que estão ouvindo, né. E um abraço a todos vocês que estão nos escutando. Quero mandar um beijo lá para o meu estado, para o Maranhão, que me cobraram no último podcast. Ficou um monte de mensagem lá, né? Manda um oi pra gente. Então, os meus amigos aí, os meus irmãos, né, do Maranhão,
a minha família que está lá, minha mãe, meu pai, né, meus tios, Deus continue abençoando aí, que sempre foram rede de apoio em toda a minha vida. E a minha família daqui, né, do meu marido, as minhas pequenas, e a cada uma. Muito bom, Jaciane. Obrigada, Jaci. Fica aqui, né, Carol? Sim. A nossa gratidão por sempre de boa vontade aceitar o convite. Eu sei que a agenda de um psicólogo é muito disputada, uma psicóloga clínica, uma psicóloga institucional, mas vocês estão sempre aqui dedicando e eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus há de retribuir, sabe? Amém. Todo esse tempo que vocês vêm contribuindo para alcançar as vidas pelas quais estão nos assistindo, nos ouvindo. Você pode ter certeza disso. Carol, vamos finalizar? Bora. Para quem nos segue, Carol, na rede social, como é que o Guilherme diz? No YouTube? Não. Ative o sininho. Ative o sininho, nos siga. Se inscreve no canal. Se inscreva, compartilhe. Aqui nós misturamos Instagram com YouTube, mas vocês sabem melhor do que a gente. Tá aqui mais um podcast encerrando o mês de setembro. A campanha de prevenção continua. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Jesus te ama, porque a sua vida importa muito.